Olá! Sabe aquela tensão que a gente sente entre o que as pessoas esperam de nós e aquilo que a gente sabe que é o nosso verdadeiro propósito? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, olhando para um momento super decisivo lá no Evangelho de Marcos, onde uma escolha precisou ser feita: ouvir a multidão ou seguir a missão. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? O que de fato guia a nossa agenda no dia a dia? A resposta para essa pergunta, olha, ela define praticamente tudo. E a história que a gente vai analisar hoje nos dá um modelo muito poderoso para a gente pensar sobre isso. O conflito todo se resume a isso aqui. De um lado, você tem a pressão das pessoas, as demandas imediatas, o barulho, a busca por popularidade, e do outro, o propósito do pai. Uma direção clara, uma missão definida, um chamado à obediência. É bem no meio desse cabo de guerra que a nossa história acontece. Para a gente entender bem a cena, a gente precisa voltar um pouquinho, só um dia antes. Imagina a situação. Jesus tinha acabado de curar tipo a cidade inteira. O sucesso era absurdo e a pressão popular para que ele continuasse fazendo aquilo era, assim, gigantesca. E é exatamente aqui que a coisa toda toma um rumo que ninguém esperava. Porque apesar de todo o sucesso do dia anterior, Jesus faz uma escolha que vai totalmente na contramão do que todo mundo queria. A sequência dos fatos é impressionante, peça só. À noite, um sucesso estrondoso, curas em massa, mas aí de madrugada, bem no auge dessa popularidade toda, ele simplesmente some, vai para um lugar deserto. Quando amanhece, os discípulos acordam e, cadê ele? Começa aquela busca, todo mundo sem entender nada. E olha, é fundamental a gente sacar que essa atitude de Jesus não é uma fuga do sucesso. Muito pelo contrário, é um movimento deliberado em direção àquilo que era a fonte da missão dele. Essa escolha pela solidão para orar, na verdade, revela tudo sobre as prioridades, dependência total e uma submissão completa à vontade do Pai. E isso tudo leva a gente para o clímax da narrativa, sabe? Aquele momento em que os discípulos finalmente encontram Jesus e duas visões de mundo completamente diferentes batem de frente. Essa é a fala do Simão Pedro, e ela vem carregada de uma urgência enorme. Todos estão te procurando. Essa é a voz da multidão, é a pressão da demanda, o peso da expectativa de todo mundo. No fundo, é a voz do sucesso chamando de volta. O que Pedro está dizendo nas entrelinhas é: Jesus, a oportunidade está lá, todo mundo quer você, a demanda é gigantesca, vamos voltar e capitalizar isso. É uma lógica totalmente humana, faz sentido, né? E aí, em total contraste com essa urgência toda do Pedro, vem a resposta de Jesus, calma, focada. Ele não está nem um pouco preso na expectativa dos outros, ele redireciona o foco completamente para a missão original e declara: foi para isso que eu vim. Ponto final. Então, vamos sair um pouco da história para analisar o princípio que essa narrativa revela. Afinal, como é que uma missão se mantém no rumo certo sem se desviar? A cena tem um ritmo, um movimento muito claro em 5 etapas. Primeiro, Jesus ora, a busca pela direção. Depois, os discípulos procuram, é a reação humana. Em seguida, Pedro apresenta a pressão, a expectativa de todos. Mas a resposta é a reafirmação da missão divina. E o resultado? O avanço. A missão não recua para a popularidade, ela avança em direção ao propósito. O ponto central de tudo isso é o seguinte: a missão não é uma reação às demandas que aparecem, mas sim um ato de obediência a um chamado. A oração sempre vem antes da ação. E a verdadeira direção espiritual, ela não vem do barulho da multidão, mas do silêncio na presença de Deus. Bom, e tudo isso, claro, nos leva a pensar um pouco sobre as nossas próprias vidas, as nossas agendas. Como é que esses princípios se aplicam no nosso dia a dia? E aqui a história nos confronta diretamente. É um convite para a gente parar e fazer uma autoavaliação bem honesta. O que ou quem está realmente ditando os rumos do nosso cotidiano? É uma pergunta que bate fundo. E tem outra pergunta fundamental que essa história levanta: a fonte da nossa motivação. As nossas ações, elas nascem de uma conexão profunda com um propósito maior ou são só uma resposta reativa, sem fim, às urgências que gritam ao nosso redor? E isso nos leva a duas verdades que são sinceramente libertadoras. Primeiro, nem toda demanda é um chamado. E segundo, nem toda porta que se abre é uma direção divina. A gente precisa de discernimento, porque a oportunidade mais barulhenta quase nunca é a correta.
No fim das contas, a grande lição dessa manhã tão decisiva pode ser resumida nesta frase aqui, uma frase muito poderosa. Ela nos lembra que, antes de sair fazendo, é preciso ouvir, e antes de servir à multidão, é preciso estar conectado com a missão.